Olá, boa noite, Sabrina. Boa noite a todos que acompanham o Todo Dia News. Vamos falar de esportes e começamos falando de Série A2 do Campeonato Paulista. Isso porque a Ponte Preta ontem foi até Novo Horizonte e arrancou um empate heróico jogando contra o Novo Horizontino no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série A2. Isso porque ficou com um jogador a menos a partir dos 37 minutos do primeiro tempo, olha só, hein? E acabou ainda saindo com um empate jogando lá em Novo Horizonte. Vamos dar uma olhada aí nos lances do jogo? Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante Pablo Diego acerta o jogador do Novo Horizontino e é expulso. Logo depois, aos 43 minutos, Rômulo acerta um belo chute colocado de fora da área e acerta o canto direito do Kaique França, abrindo o placar. Novo Horizontino 1-0. Ainda no primeiro tempo, aos 47 minutos, numa saída errada da zaga do Novo Horizontino, o artilheiro da Ponte Preta, Jé, aproveita e empata o jogo. Tudo isso no primeiro tempo. Final de jogo, Novo Horizontino 1, Ponte Preta também 1. O técnico Hélio dos Anjos, após o jogo, falou sobre o comportamento da equipe jogando com um a menos durante boa parte do jogo. E quando você tem um time, e esse time não quer dizer os jogadores que estão dentro do campo, um time em relação ao trabalho, as coisas acontecem. Então hoje nós nos superamos, não é fácil, não é simples, 60 minutos com um homem a menos, e esse grupo manteve, acima de tudo, uma consistência de jogo muito grande. Claro que a bola vai mais perto do nosso gol, claro que a bola tem grandes possibilidades de entrar, naturalmente, mas se a gente for ver, o Kaique fez uma defesa frontal no segundo tempo e fez uma no primeiro tempo quando nós já estávamos com um homem a menos também. E o resto foram bolas alçadas, situações que ele acabou neutralizando. Eu acho que nós tivemos alguns jogadores de jogo, de comportamento de jogadores, como se diz, de time como é a Ponte, né? Eu falo muito pouco individualmente, eu acho que você perder um jogador como o Elvis, no nível técnico que tem, em função de você estar com um homem a menos num jogo como esse, é difícil, mas superamos, né? O grupo brigou muito, lutou muito, foi muito dedicado, grande jogo no aspecto de competitividade, no aspecto de concentração tática, e mais do que nunca, chegamos numa condição muito boa, né? Com todos os ingressos vendidos, eles vão para a nossa casa. E lá na nossa casa nós também podemos render mais do que nós rendemos aqui, claro, porque nós sabemos o que nós precisamos. E o adversário sabe que jogar hoje contra a Ponte é doído. Jogar contra a Ponte hoje não é simples, porque a luta por resultado é muito grande desse grupo que nós temos em mãos. Aí, portanto, o Hélio dos Anjos falando aí no pós-jogo de ontem lá em Novo Horizonte. Ponte Preta e Novo Horizontino voltam a se enfrentar no próximo sábado, 3 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, em Campinas. E detalhe, todos os ingressos já estão vendidos para a partida final do Campeonato Paulista da Série A2. Libertadores de América, fase de grupos. Não começou muito bem para os brasileiros não, viu? Isso porque dos 5 jogos que tivemos entre terça e quarta-feira, incluindo times brasileiros, apenas um venceu. Foram 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhadinha só aí nos resultados de ontem da Libertadores da América. O Patronato perdeu em casa para o Nacional por 2-1. O Alcas fez 2-1 no Flamengo. O Ñublense perdeu em casa para o Racing Clube por 2-0. O Cerro Porteño fez 2-1 no Barcelona do Equador. O Bolívar ganhou do Palmeiras de virada por 3-1. O Sporting Cristal também perdeu de virada para o Fluminense 3-1. Essa única vitória dos brasileiros até aqui na Libertadores da América. E o Deportivo Pereira empatou em casa com o Colo-Colo. Lembrando que na terça-feira, o Internacional de Porto Alegre e também o Atlético Paranaense jogaram na abertura, lá na terça-feira. O Internacional empatou em 1-1 e o Atlético Paranaense em 0-0, os dois jogando fora de casa. Da Libertadores da América, vamos para a Sul-Americana. Olha só, hein? Acompanhando os jogos da Sul-Americana. Aliás, antes da Sul-Americana, só um minutinho só. Vamos para os jogos de hoje da Libertadores da América. Hoje tem às 7 da noite, Liverpool do Uruguai e Corinthians. Daqui a pouquinho, portanto, hein? E também Atlético Mineiro e Libertad, do Paraguai.
O Atlético Mineiro joga no Mineirão. Às 9 da noite tem o Monáguas contra o Boca Juniors e também às 9 da noite o Melgar enfrenta o Olímpia, fechando a primeira rodada da Libertadores da América. Agora sim, vamos para a Copa Sul-Americana. Vários jogos movimentaram a Sul-Americana na quarta-feira, jogos de ontem à noite. Vamos conferir os resultados. Oriente Petroleiro perdeu em casa para o Estudiantes por 1-0. Fortaleza goleou o Palestino por 4-0. O Danúbio ganhou do Emelec por 2-0. O América Mineiro também goleou o Peñarol, jogando em Minas, lá no Independência, por 4-1. O Guimarães La Plata perdeu em casa para o Universitário por 1-0. E hoje tem jogos também que fecham a primeira rodada também da Sul-Americana. Vamos acompanhar os jogos de hoje. Atenção aí, 7 da noite, Huracan e Guarani do Paraguai. Às 9 da noite tem o Magallanes com o Botafogo. Tem também o Taquari contra o Bragantino. O Tigre pega o São Paulo estreando aí na Sul-Americana. E o Puerto Cabello contra o Tolima fecham a primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Tá aí, portanto, os jogos envolvendo aqui as competições da América do Sul. No próximo dia 15 de abril acontece a Copa Hortolândia de Judô e as inscrições estão abertas e online. Rafael Alves traz informações. Boa noite, Rafa. Boa noite, venho hoje com informações sobre as artes marciais lá da cidade de Hortolândia, que vem sendo aí destaque na modalidade, porque atletas a partir dos 7 anos de idade que desejam participar da Copa Hortolândia de Judô poderão realizar sua inscrição de maneira online na competição. O torneio é realizado pela Associação Hortolandense de Judô e tem apoio da Prefeitura do município e parceria da Federação Paulista também da modalidade. Os interessados podem enviar e-mail para torneio@8oeste.com.br, onde também pode ser adquiridas informações e esclarecimentos, de algumas dúvidas aí. A competição acontece no Centro de Especialidades em Artes Marciais Eliel Gomes, que é localizado na Vila Real, no dia 15 deste mês. Informações sobre aulas disponíveis também lá no centro podem ser obtidas por meio do telefone 3897-2070. Eu volto depois com mais informações. Um abraço, até mais. Obrigado, Rafael, pelas informações aí de Hortolândia. Voltamos aqui para a Americana. Vamos falar do Rio Branco. O Tigre recebeu o Nacional de São Paulo hoje pela manhã no Décio Vita. O Tigre saiu derrotado por 3-1, perdeu de virada para o Nacional da capital paulista por 3-1 nesse jogo-treino. Foi o quarto jogo-treino da equipe na preparação para o Campeonato Paulista Sub-23. O técnico Marcos Grip fez uma análise do desempenho da equipe. Hoje, total falta de concentração, A gente sabe que o jogo não se ganha em 5, em 10, em 30, em 40, São os 90 minutos ligados, Começamos bem, tomando conta do jogo, assim como até o final, Mas enquanto você não mata, o adversário tem vida, Tivemos a chance de abrir um placar até elástico no primeiro tempo, não fizemos, eles gostaram do jogo, em 2 escapadas conseguiram fazer 2 gols, Então, se manter o nível de concentração desde o início, o placar não seria esse, Então, é arrumar aonde eu consigo atingir esse nível de concentração deles para melhorar, para estrear bem. No próximo dia 11, terça-feira, o Rio Branco vai apresentar de forma oficial o elenco que vai disputar a Bezinha. O Tigre estreia no dia 22, um sábado, 3 horas da tarde, no Décio Vita contra o Paulista de Jundiaí. E para a gente fechar, continuamos na Bezinha. União Barbarense resolveu os problemas que a Federação Paulista havia detectado lá no estádio do União, no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, e ontem mesmo a Federação Paulista já publicou no site a liberação do estádio do União Barbarense. Detalhe, hein? O jogo de estreia do União Barbarense é contra o Caieiras, contra o Colorado lá em Caieiras. Isso, fora de casa. Na segunda rodada, que o União estreia jogando em casa, o jogo é justamente contra o Rio Branco, é o derby União e Rio Branco, jogo esse que vai acontecer no dia 29 de abril, um sábado, 3 horas da tarde, no estádio agora liberado Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Sabrina.